pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje uma aula mais tranquila, uma aula mais tranquila assim do ponto de vista de tempo, de complexidade, tá? Mas não é simples, né? É uma aula sobre desigualdade, então toda aula sobre desigualdade temos problemas, né? Essa semana é uma semana mais curta, então eu vou fazer uma aula mais tranquila. Tem algumas questões bem mais de interpretação do que técnicas, né, de conceitos e tudo mais. Então, nós vamos discutir agora, nesse exato momento, a desigualdade, a pobreza no Brasil. A desigualdade, galera, ela nasce com o ser humano, né? A gente já discutiu isso, mas no Brasil, o advento da complexidade e do aumento da desigualdade e da pobreza vem com os portugueses, né? Com os europeus, porque não havia excluídos na sociedade pré-colombianas, né? Não havia dentro das tribos, existiam os exilados, é diferente. Agora, uma pessoa que vive dentro das comunidades indígenas não havia pobreza, porque era o comunismo primitivo, né? Eles eram caçadores, coletores, seminômades ou nômades, e eles viviam daquela coleta. Muitas vezes se davam bem com a exploração da caça e da coleta de frutos de vários tipos, inclusive a alimentação era muito variada e a qualidade da alimentação era muito boa, porque eram vários tipos de alimento e principalmente alimentos orgânicos, então bem diferente da alimentação introduzida pelos europeus no decorrer das décadas aí em diante, a industrialização e vai embora. Que não, é uma cultura indígena, né? É uma cultura branca europeia, né? Industrialização, tudo isso nasceu na Europa. Bom, então, e de acordo com o tempo da história brasileira e da história de qualquer país que tem pobreza e desigualdade, ela é variável, tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui, quer ver? Eu vou mostrar para vocês uma imagem dessa daqui, ó. Eu tô bem no meio da imagem, né? Vou tirar aqui rapidinho. Essa imagem aqui, ó. Percebam que em 1988, ano que eu nasci, vocês vão perceber isso daqui, ó. Né? Em 1988, 1989, eu nasci aqui. Vamos ter o maior número de milhões de pobres no Brasil, ó. 62, 60, 63, 1990 nós vamos ter o maior número de pobres no Brasil, tá? Evolução temporal da indigência e da pobreza no Brasil, tá? Vocês vão perceber também aqui, ó, padrão de consumo da família de condições habitacionais em domicílio brasileiro, gasto per capita, né, alimentação, vestuário, transporte, higiene, nós vamos ter a quantidade de gasto por cabeça, né? E aí, em múltiplos de linha de indigência, a gente vai ter um percentual gasto em múltiplos de linha de pobreza, um pessoal ainda mais em pior condição. Aqui é claramente uma imagem que demonstra a desigualdade, vocês vão perceber que prédios da capital paulista, e aqui uma favela, né, logo do lado, onde nós vemos pessoas morando em casas em condições insalubres, não adequadas, né, até a própria forma de se vestir, né, das crianças em relação às outras crianças que vocês conhecem muito bem. Aqui na mesma cidade, galera, nós vemos uma loja um stand de venda de avião, né? O comportamento, a roupa das pessoas aqui, o que eles estão comprando, cara. Cara, eu tenho um amigo meu, professor, ele foi piloto da FAB, professor de matemática, o Tigrão. Não o Tigrão que vocês conhecem, o Maurício, mas o Tigrão de matemática, dá aula um gabarito também.
Ele foi piloto da FAB, ele até trabalhou com mecânicos e tudo mais, e ele sabe valor de um monte de coisa. Um aviãozinho simples, modesto, cara, é 72 milhões de reais. 72 milhões de reais, tá? Só para vocês terem uma noção. É desse nível que nós estamos lidando. E semana passada vocês viram, né, o grau daquele cara lá em Alphaville e tal, os novos ricos, né, como são chamados. Esses caras, o cara desbochando, falando que ganha 300 mil por mês. Esse nível de pessoa que nós estamos vivendo. Então, por um lado, nós temos isso, por outro, nós temos isso. Isso se chama desigualdade, né? Aqui nós temos um condomínio luxuoso, tá, galera, separado por uma grade, e ao lado temos uma favela, beleza? Eu não sei muito bem em que lugar que é, não sei se é Paraisópolis, em São Paulo, tem uma imagem assim horrível, né, de desigualdades assim. Então nós vemos as condições das habitações das pessoas uma em cima da outra, de forma irregular, enquanto que aqui nós temos pessoas jogando tênis, aqui ó, essa pessoa aqui está jogando tênis, ó. Piscina, tal, bonitinho, e aqui a miséria rolando solta atrás. Bom, eu estava querendo mostrar e discutir com vocês justamente isso, justamente essas questões de pobreza, né? Ao longo da história, galera, a pobreza são construções sociais, a desigualdade, a pobreza são construções sociais, tá? Elas são reversíveis. Por quê? Porque a gente percebe que países venceram a desigualdade. Os principais países do mundo, de primeiro mundo, quando se diz primeiro mundo, eu digo de qualidade de vida e tudo mais, da Europa, os saxões, né, germânicos, são um nível de desigualdade assim, minúsculo, tem, mas é minúsculo. Não estou falando dos Estados Unidos, tá? Estou falando, os Estados Unidos tem uma diferença de desigualdade muito menor que o do Brasil, mas ainda tem. Estou falando de Finlândia, estou falando de Noruega, estou falando de esses países, Irlanda, tá? Até Inglaterra mesmo, Alemanha, né? Nós estamos falando de países assim, tá? Então temos um problema de desigualdade que é uma construção social, não é uma coisa natural, tá? Pobreza não é algo natural. Outra coisa que eu queria falar para vocês é a ideia de estratificação social, tá? A sociedade ela é dividida em estamentos, né? Em estratificações. A sociedade ela é dividida em A, B, C, D. Né? Então, existe diferenças no tratamento dessas pessoas, na forma de pensar na casa, pensar na habitação. Né? Então, as pessoas são tratadas por classes sociais. Né? Então, temos essa discussão também para pensar em relação à estratificação social. Né? Bom, pessoal, era mais isso que eu queria falar com vocês, uma discussãozinha mais simples, mais modesta. Tem algumas questões bem interpretativas para vocês daqui a pouco. Espero que vocês pensem bastante sobre essas questões. Na próxima aula eu vou discutir desigualdade de gênero, tá? Desigualdade educacional. De gênero eu vou jogar para frente. E estou preparando uma aula para vocês de desigualdade racial, tá? Que é extremamente importante no tempo que nós estamos vivendo. Eu acho pertinente a gente falar de coisas que estão acontecendo. A matéria de sociologia ela tem essa capacidade de falar de coisas que estão acontecendo no exato momento. Eu sei que é muito maior o problema da desigualdade e da pobreza, né, principalmente no Brasil, nesse processo de pandemia, onde pessoas estão ficando desempregadas, já estamos beirando aí 13 milhões de desempregados novamente, tinha diminuído, comecinho de 2019, agora aumentou de novo. Não é um problema do governo especificamente, é um problema mundial, né? As pessoas, as empresas não dão conta de manter o pagamento, né? Então acontece esse processo, é até natural que aconteça isso.
Eu acredito que se tivesse um sistema econômico mais humano ou um estado mais forte, mais rico também, as pessoas não teriam perdendo seus empregos. Então eu sei que a discussão sobre pobreza e desigualdade é muito relevante, mas a discussão racial nesse momento se faz muito importante. Então, numa próxima semana, nós teremos aulas sobre desigualdade racial. Então, temos desigualdade racial, desigualdade educacional e depois desigualdade de gênero para fechar a discussão sobre desigualdade. Também tem eu tenho muita de coisa para falar sobre desigualdade digital, né? Que é muito bacana também a gente pensar nesse exato momento. Então, eu vou tentar na educacional colocar essa de digital, beleza? Pessoal, era isso que eu tinha que falar com vocês, refletir um pouco mais sobre pobreza e desigualdade, trazer essas imagens, essas discussões, esse gráfico. Então tem algumas questões aí para vocês pensarem, tá bom? Pessoal, um grande beijo, abraço, tchau, tchau.